Boa noite, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Como é que vocês estão também? Mais uma vez, aqui pedir desculpas a vocês pelo fato de não termos a nossa aula hoje no horário previsto. Estou aqui fazendo esse vídeo para que vocês possam acompanhar a aula, para que não fique no prejuízo, tá certo? Na semana que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus, retornaremos ao nosso horário convencional. Já vista hoje ter sido necessário ter feito uma intervenção em família e, como sempre, eu sou o mais velho da família e tudo recai sobre mim. Tudo que vai se resolver é eu que tenho que estar lá presente, né? Então, desculpa a todos os irmãos em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá. Hoje vamos estudar a lição 3, ainda na primeira unidade do nosso livro. Os irmãos estão acompanhando. Estamos na unidade 1, falando sobre as raízes. Primeira aula falamos sobre nossas raízes teológicas. A segunda aula, uma viagem pela história da formação teológica. E hoje vamos encerrar a unidade 1 com a terceira lição. Somos todos teólogos. Semana que vem estaremos dando início à unidade 2, a lição 4, que é teologia. Bem, vamos lá. Queridos, o nosso irmão Gunnar Berg, ele traz no esboço do seu livro, na página 54 em diante, se os irmãos puderem aí acompanhar, com certeza estão acompanhando em casa, lendo o livro, respondendo os questionários, da página 54 até a página 65, ele trata sobre esse tema da nossa aula de hoje. Somos todos teólogos, e ele faz uma pergunta logo no início da lição: quem é teólogo? E a sugestão que ele dá é que qualquer pessoa pode ser um teólogo, qualquer pessoa. Ele ainda faz um comentário dizendo que não estava sugerindo que um teólogo possa vir de qualquer lugar. Ele diz que isso é impreciso. Está dizendo que toda e qualquer pessoa é um teólogo. Aí ele ainda bota assim como interrogação, desconfiado. Então, sobre teologia, nós vamos estudar na próxima lição, tá certo? O que é teologia, e nós vamos entrar em mais detalhes sobre esse assunto. Mas de antemão, é necessário dizer que a teologia é o resultado de pensamentos a respeito de Deus. Então, segundo o nosso comentarista do livro, quem pensa sobre Deus faz teologia. Não é errado ou forçoso dizer que somos todos teólogos, neste sentido. E todos nós somos teólogos, segundo Gunnar Berg. E não deixa de ser verdade. E ele traz também uma diferenciação sobre função e título em relação ao teólogo. Ele comenta inclusive uma parte da história da sua infância, quando ele esteve lá na CPAD com seu pai. Ele fala isso inclusive na aula passada. E quando ele vê aqueles homens e mulheres de Deus ali na CPAD escrevendo, desde criança que ele acompanha isso, então ele ficava imaginando que todas aquelas pessoas eram teólogos porque pensavam, porque estudavam, porque escreviam acerca de Deus. Isso é ser teólogo, Bem, teólogo não é título, é função, diz Gunnar Berg. Não é título, ao contrário, ele diz que teólogo é função. Teólogo não é posto, teólogo não é cargo, é trabalho apenas, é labor, é ideia e ideal. Se teologia é palavra sobre Deus, então teólogo é coisa que todo e qualquer crente pode ser, pois a teologia não é propriedade intelectual da igreja. A teologia é patrimônio da cristandade, do cristianismo. E ele comenta que quando vê títulos carimbados, carteirinha das associações, anéis ostentando o saber que não houve,
ele diz que lembra de Paulo, que fazia suas tendas, e quando escreve para Timóteo, na sua segunda carta ou epístola a Timóteo, no capítulo 4, e no versículo 3, quando Paulo diz assim: virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, baseado nessa fala do autor do livro, nós fazemos uma pergunta: qual a diferença entre um título e uma função? Bom, fácil de responder. O título é algo que se conquista a partir de um esforço acadêmico. Você labuta, estuda, consegue adentrar em um curso superior, e depois que termina você recebe um título, seja de licenciatura, seja de bacharelado. Então, o título você conquista passando algum tempo na academia, se esforçando e conseguindo lograr isso no seu término. Já a função não. Função, diz Gunnar Berg, é aquilo que a sociedade ou grupos notam e reconhecem no indivíduo. Interessante o comentário dele acerca disso, que é fácil compreender isso a partir de exemplos acadêmicos e sociais que ainda não foram tão contaminados pelo ego humano, como citação do autor Lástima, que a teologia parece ter sido. Então, concluindo sobre ser título ou função, diz o autor: alguém que complete a faculdade de História, ele tem o título de bacharel ou licenciatura naquela matéria, em História. Quem conclui a faculdade, o curso superior de Filosofia, é licenciado ou bacharel naquela área de saber. Daí, essas pessoas são reconhecidas como historiador, no caso quem é bacharel, licenciado em História, ou filósofo, quem é bacharel, licenciado em Filosofia. Há um abismo muito grande em você ser bacharel ou licenciado e você ser um historiador ou um filósofo. Então, ele fala de forma categórica que bacharel é um grau conferido ao nível de graduação superior. Você conclui o curso, você recebe o título de bacharel. Socialmente, porém, não é preciso ser bacharel em História para ser um historiador, diz o nosso irmão Gunnar Berg. Ou tanto em Filosofia para ser um filósofo, pois estas são funções. Historiador, filósofo são funções e não títulos. Então, ser teólogo é função, não é título. Tá certo? Então, ele faz um comentário, irmãos, até que pesado. Ele diz assim: por ganância, por arrogância, malvados que fingem piedade, mas negam a eficácia do amor, querem fazer das funções social e espiritual do teólogo propriedades de uma classe na qual se entra não pelo desempenho aprovado pela cristandade, mas pelo pagamento de uma anuidade. E aqui ele faz um alerta e um pedido para os leitores do seu livro, que se você entrou em uma dessas coisas, saia. E se considerava entrar, desista. Porque, diz o autor do livro, isso não é coisa para servo. Porque servo, que faz teologia, é função, não é título. Tá certo? Então, cada cristão, segundo nosso autor, ele é um teólogo. Todo aquele que reflete a respeito de questões essenciais de existir, pratica teologia. Se estas perguntas ou indagações esbarram em perguntas que incluam o Criador, então essa pessoa é um teólogo. Então, ele fala bem claramente acerca de que qualquer pessoa que fala acerca de Deus é teólogo, de forma correta, claro, e que ser teólogo não é título, é função. Então, ele é mais contundente ainda quando diz assim:
Ao dizer que cada cristão é um teólogo, estão em jogo três convicções que ele, autor, tem. A primeira convicção diz que é impossível o crente não ocupar-se de pensar sobre o relacionamento entre Deus e o homem. Logo, todo crente é um teólogo porque todo crente se ocupa, né, ele pensa sobre o relacionamento entre Deus e o homem, né, em uma totalidade. A segunda convicção que ele tem, que ele fala, é que o teólogo advoga que a teologia produzida por um humilde cristão não precisa diferir daquela nascida no gabinete do teólogo na qualidade, mas vai diferenciar, vai diferir, vai ser diferente na intensidade ou na quantidade. E por fim, a terceira convicção dele, ele diz que os cristãos precisam dos teólogos convencionais. Por quê? Porque estes teólogos convencionais são como ferramenteiros e os cristãos são como operários. Logo, o teólogo convencional tem a obrigação de ser útil ao crente que se senta no último banco da congregação. Por isso que ele enfatiza, que ele bate nessa tecla, que ser teólogo é função e não título. Neste diapasão é que ele fala que todos somos teólogos, porque a teologia ela é universal, tá bom? Ainda no slide, teólogo não é posto nem cargo, é trabalho apenas, labor. As academias dão os títulos, mas é a função que confere o reconhecimento do indivíduo. Então, cada cristão, um teólogo. Todo aquele que reflete a respeito da questão essencial de existir, pratica teologia. Quem indaga, quem pergunta, e nas suas indagações inclui o Criador, então essa pessoa é teólogo. Teologia de cosmovisão, por conseguinte, de respeito aos temas universais abordados sobre Deus. Estamos na página 56. No princípio do período cristão não havia teólogos, disse o nosso irmão Gunnar Beck. Ao menos não nos termos como hoje nós definimos, tá certo? Ele chega a dizer que houve teologia cristã na igreja primitiva sem teólogos. Teólogos assim como nós, certo, definimos hoje. Preste bem atenção. Bom, a teologia ela é universal em seus temas. Todo ser humano necessita confrontar-se com as indagações fundamentais sobre o existir de Deus e da sua própria existência como ser vivo. E a teologia também é coletiva na sua formação, porque onde, já que no slide, é a teologia da cosmovisão. O questionamento é sobre Deus feito por pessoas comuns, exatamente da mesma forma como fazem os teólogos convencionais. Então, a teologia ela é universal, ela aborda Deus e os seus temas não é restrito a um grupo, a uma pessoa, a uma igreja, a uma instituição. Ela é universal neste sentido. E o caminho para o arcabouço doutrinário cristão não foi curto e seguro, seguindo a busca inquiridora do ser humano. Então, nosso autor ele vai ser bem enfático nesse aspecto. Bem, nós temos aqui no nosso slide, queridos, alguns tipos de teólogos, se é que eu posso chamar assim, né? Teólogo popular, pessoas que se dizem cristãs, mas que não frequentam igrejas. Existem essas pessoas? Existem, certo? Os teólogos leigos, aquele que questiona ou é questionador dos clichês e lendas simplistas da teologia popular. Tem os teólogos ministerial, que utiliza ferramentas disponibilizadas pelos teólogos profissionais para o desempenho pastoral. Existem os teólogos profissionais, que têm habilidade para produzir concordâncias, comentários e sistematizar as doutrinas. E por fim, os teólogos acadêmicos, que serão vocês, meus queridos, que são vocês, que são pessoas que se dedicam intensamente à reflexão, levando-a a uma coisa boa ou má.
E no nosso caso, já que nosso curso é confessional, nós refletimos acerca da nossa doutrina, da nossa igreja, daquilo que nós cremos, e nos levam a uma coisa boa, que é uma formação de pessoas para trabalhar na seara do nosso mestre, tá bom? Bem, continuando, diz o nosso autor do livro que o teólogo ele tem uma caixa de ferramenta. E essa caixa de ferramenta do teólogo, ele fala que inclusive por concepção de fé, elas são todas as nossas concepções de fé elas são influenciadas para o bem ou para o mal por aquelas pessoas que nós amamos ou que nós respeitamos. Tudo e qualquer pessoa que nós amamos e respeitamos tende a nos influenciar no que diz respeito às concepções de fé. E nesse diapasão ele fala que nós precisamos de ferramentas para trabalhar, para refletir, para fazer os questionamentos e para aprender mais sobre o nosso Deus. Quando ele fala no início da lição que teologia pode ser feita por qualquer pessoa, não é igual a sugerir que essa pessoa possa ser, que essa teologia possa ser produzida de qualquer forma. Ao contrário, o teólogo procura estabelecer conexões entre revelação, entre fé e entendimento, e para trabalhar o teólogo precisa de algumas ferramentas. E esses utensílios, que o autor chama de ferramentas, são como fontes, como matéria-prima, e como regras para que o teólogo possa produzir, possa aprender, possa ensinar, possa produzir alguma coisa em relação à teologia. Que ferramentas são essas? Está aí no slide. Primeiro, a palavra. Desde a reforma protestante, as escrituras se tornaram a norma teológica, certo? Então, o mérito, vamos dizer assim, o mérito dos reformadores foi conseguir enxergar outra vez a Bíblia como norma teológica, considerar a Bíblia como fonte primária da teologia. As escrituras têm autoridade normativa, tanto no conteúdo, pois ela é a fonte, como na forma, pois ela é a norma. Então, Cristo não é apenas um tema teológico, a Bíblia como fonte, mas Cristo é o tema central da Bíblia. Isso, Bíblia como norma. Então, a primeira ferramenta que o teólogo utiliza é a palavra de Deus. Segunda ferramenta, segundo o nosso comentarista, que é a tradição. Não podemos subestimar a tradição. Dependemos muito, e não pouco, dos gigantes na fé que deixaram seu legado. Queridos, preste atenção na colocação que eu vou fazer, que a tradição teológica dos teólogos que foram nossos pais, aqueles que nós aprendemos muito com eles lá atrás, ela é de fundamental importância. Por quê? É tão valioso o que esses homens deixaram para nós como legado, que nós não descobrimos nada. Tudo que nós sabemos hoje foi por conta desses homens e mulheres de Deus lá atrás, certo? Que rabiscou, rascunhou, leu, queimou pestana, discutiu, brigou e alguns até morreram. Como foi o caso de Lutero, pela defesa que ele fez da sua teologia. E o pouco de segurança que temos ao escrever não pode ser confundido com autossuficiência. Nós não descobrimos nada, nós não aprendemos, nós aprendemos com eles, com esses homens e mulheres de Deus. Então não podemos subestimar a tradição. Dependemos muito desses homens e mulheres, gigantes na fé, que deixaram o seu legado e os seus escritos para que nós pudéssemos aprender, tá certo? Então, a tradição
teológica não pode ser, né, subestimada, mas também não pode ser superestimada, tá certo? Há muita coisa para ser feita ainda no que diz respeito à teologia, tá bom? Bem, e por fim, a cultura. Muito embora a instrumentalidade da tradição, né, ela é um ponto de partida e às vezes também de chegada, tá certo? Nós temos também a cultura como uma das ferramentas para o teólogo. A cultura pergunta, a teologia tem a resposta. O jornal também deve estar na mão do teólogo. Então, é uma ferramenta que requer conteúdo, tá bom? E esse conteúdo que nós precisamos em relação à cultura, ela é bem interessante porque a teologia, ela atravessa um instante pernicioso na nossa história. A defesa de uma fragmentação é uma acomodação por demanda. Nós temos hoje embaraço de conveniências, tá certo? Nós temos hoje, por exemplo, a teologia asiática, a teologia ocidental, teologia africana, teologia feminista, né? Teologia da libertação, teologia da homossexualidade e assim por diante. E claro que nós não temos uma teologia só, isso é fato, certo? Mas essa coisa de variedades de teologias é um tanto embaraçado, por que não dizer desperdício de esforço, porque nós temos que entender. Por isso é que muitos insistem, né, principalmente os liberais, que o certo é retalhar o tecido teológico pelo molde do mosaico cultural, mas a verdade passa longe deste discurso de ateliê, pois a trama bíblica ela orna plenamente toda e qualquer cultura. Cabe ao teólogo articular a teologia com as demandas do tempo presente. Então, como está escrito no slide, a cultura pergunta, não ordena, certo? A teologia que tem a resposta. Porque nós temos lá em cima, no slide, a palavra como fonte, a palavra como norma. Então a cultura, ela até muda, ela até pergunta, mas ela não ordena. A resposta quem dá é o teólogo através da palavra. Nosso trabalho é produzir respostas a perguntas feitas pela sociedade. Uma das qualidades exigidas do teólogo apologeta é reconhecer as perguntas, principalmente aquelas que surgem com exclamações. Dar a devida resposta de acordo com as ferramentas que nós temos à nossa disposição, a palavra, a tradição e a cultura. Bem, e a função do teólogo? Uma das mais famosas definições de teologia deve ser que ela é fé em busca de entendimento. Isso é uma verdade verdadeira, mas que é mal compreendida a ponto de desvirtuar a função do teólogo. Para alguns estudiosos, esta definição propõe que a fé seja substituída pelo entendimento. E isso explicaria tantos sabichões, né? Homens e mulheres querendo livrar-se da fé o mais depressa possível. E o que seria então essa fé em busca de entendimento? Certamente, diz o nosso comentarista do livro, não seria o desejo por uma jornada acadêmica estéril. A fé à procura de entendimento nada mais é do que o amor à procura de mais saber sobre o Deus a quem ama. A fé que investiga é o homem desejando conhecer mais o Deus em quem decidiu crer. É conhecer Deus através de Deus, conhecer o Verbo pela palavra e conhecer o Espírito pelo derramamento de poder. Nós temos aqui
no slider algumas frases de homens de Deus. Temos aí o nosso Santo Agostinho, o bispo de Hipona, disse que cria a fim de poder compreender. Palavras dele. Creio para compreender e compreendo para crer melhor. A fé quer entender e entender alimenta a fé. Queridos, mais importante que isso, porém, é que esse entendimento não é qualquer um, senão aquele que é em Deus e por Deus. Paulo, escrevendo sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, versos 9 e 10, Paulo diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então a fé quer entender e entender alimenta a fé. Mas mais importante do que isso, é o entendimento, certo? Entendimento que é em Deus e por Deus. É um entendimento que deve ser aquele voltado para o crescimento na fé de todos nós, crentes em Cristo Jesus. Então, nós temos aí na nossa sociedade moderna transformações intensas culturais que reforçam a importância da função do teólogo. Mas, queridos, é preciso dizer que ele está exposto a riscos, tá certo? A exposição aos riscos faz parte, claro, do labor teológico, pois é próprio da reflexão teológica conjecturar. Então, não é uma teologia especulativa, mas é uma coisa de buscar entendimento, e o teólogo nesse aspecto ele é ousado. Mas o ideal seria ponderar, maturar as ideias, aperfeiçoar o raciocínio e, sobretudo, examinar outra vez as Escrituras, para evitar que suas palavras sobre Deus nada tenham a ver com a palavra de Deus. Temos que ponderar, raciocinar, buscar mais, ler, reler, para que nós não venhamos a entrar em contradição com a própria palavra, que é uma das ferramentas que é usada pelo teólogo, conforme o nosso livro, certo? A fé em busca de entendimento. Conhecer Deus através de Deus, conhecer o Verbo pela palavra, o Espírito pelo derramamento de poder. Por fim, conhecer a Deus, fé e razão. A confusão que se coloca entre fé e razão tem a ver com o confronto entre teólogos e filósofos. Queridos, a verdade, ela excede a capacidade humana de conhecer, mas não contraria. A função do teólogo é aprofundar-se no conhecimento de Deus, por Deus e em Deus. Nunca esqueçam, a fé em busca do entendimento demanda constante formulação de propostas, e a edificação da fé requer o teste destas mesmas ideias submetidas a eventuais correções. Temos sempre que fazer essas correções, olhando de volta para a palavra de Deus, para que as nossas palavras sobre Deus tenham que ter o respaldo da palavra de Deus. Tá bom? E a guisa de conclusão, diz o nosso autor Gunnar Berg, no livro: somos todos teólogos, mas temos o desafio de usar as ferramentas apropriadas para que o resultado do estudo seja para a glória de Deus. Amém? Amados, desculpe pela pressa, a aula hoje ela foi bem rápida, mas temos que ser assim dinâmica, porque senão fica enfadonha. Quando há interação, quando nós interagimos, a aula fica mais gostosa, fica menos entediosa, ela demanda mais tempo. Mas nesse caso, de monólogo, só um falando e os demais aí só ouvindo no vídeo, então requer uma brevidade maior para que não entre, nessa coisa de aula
enfadonha, tá bom? Semana que vem estaremos de volta, vou repetir, unidade 12, lição 4. Vamos falar sobre a teologia, literalmente falando, tá certo? O conceito na unidade 2, onde a lição será o que é teologia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tenham todos um belíssimo final de semana. Cuidado com as aglomerações. Tenham os cuidados necessários. Só vamos sair de casa se for necessário. E que todos sejam abençoados pelo nosso Deus, que é Pai e Criador de todas as coisas. Fiquem todos com Deus, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.